Capítulo 13. No 23º ano de Jeoás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei sobre Israel em Samaria, por 17 anos. E ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, e andava atrás do pecado de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar. Não se afastou dele. E acendeu-se a ira de Jeová contra Israel, de modo que os entregou na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, em todos os seus dias. Com o tempo, Jeoacás abrandou a face de Jeová, de modo que Jeová o escutou, pois tinha visto a opressão de Israel, porque o rei da Síria os oprimira. Por conseguinte, Jeová deu a Israel um salvador, de modo que saíram de debaixo da mão da Síria, e os filhos de Israel continuaram a morar nos seus lares como anteriormente. Somente não se afastaram do pecado da casa de Jeroboão, com que fez Israel pecar. Nele andou, e até mesmo o próprio poste sagrado estava de pé em Samaria. Porque ele não deixara a Jeoacás mais povo do que 50 cavaleiros e 10 carros, e 10.000 homens a pé, porque o rei da Síria os tinha destruído para fazê-los igual ao pó na debulha. Quanto ao resto dos assuntos de Jeoacás e tudo o que ele fez, e sua potência, não estão escritos no livro dos assuntos dos dias dos reis de Israel? Por fim, Jeoacás deitou-se com seus antepassados, e enterraram-no em Samaria. E Jeoás, seu filho, começou a reinar em seu lugar. No 37º ano de Jeoás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei sobre Israel em Samaria, por 16 anos. E ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová. Não se afastou de todos os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais fez Israel pecar. Neles andou. Quanto ao resto dos assuntos de Jeoás e tudo o que ele fez, e sua potência e como lutou contra Amazias, rei de Judá, não estão escritos no livro dos assuntos dos dias dos reis de Israel? Por fim, Jeoás deitou-se com seus antepassados, e o próprio Jeroboão se assentou no seu trono. Jeoás, por sua vez, foi enterrado em Samaria com os reis de Israel. Quanto a Eliseu, havia adoecido com a doença de que havia de morrer. Portanto, Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e começou a chorar sobre a sua face e a dizer: meu pai, o carro de guerra de Israel e seus cavaleiros! E Eliseu passou a dizer-lhe: toma um arco e flechas. Tomou, pois, para si um arco e flechas. E ele prosseguiu, dizendo ao rei de Israel: põe a tua mão no arco. Portanto, ele pôs a sua mão nele, após o que Eliseu deitou as suas mãos sobre as mãos do rei. Então ele disse: abre a janela para o leste. Abriu-a, pois. Por fim Eliseu disse: atira. De modo que atirou. Ele disse então: a flecha de salvação da parte de Jeová, sim, a flecha de salvação contra a Síria. E certamente golpearás a Síria em Afeque até acabar. E ele prosseguiu, dizendo: toma as flechas. Então as tomou. Ele disse então ao rei de Israel: golpeie a terra. Ele golpeou, pois, 3 vezes e parou. E o homem do verdadeiro Deus ficou indignado com ele. Por isso disse: era para golpear 5 ou 6 vezes? Nesse caso, teria certamente golpeado a Síria até acabar. Mas agora é 3 vezes que golpearás a Síria. Depois morreu Eliseu, e eles o enterraram. E havia guerrilhas de moabitas que vinham regularmente ao país por volta da entrada do ano. E sucedeu que, quando estavam enterrando um homem, ora, eis que viram a guerrilha. Lançaram imediatamente o homem na sepultura de Eliseu e foram embora. Quando o homem tocou nos ossos de Eliseu, reviveu imediatamente e se pôs de pé. Quanto a Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel em todos os dias de Jeoacás. No entanto, Jeová mostrou-lhes favor e teve misericórdia com eles, e virou-se para eles por causa do seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó. E ele não quis arruiná-los e não os lançou fora diante da sua face até agora. Por fim morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, começou a reinar em seu lugar.
E Jeoás, filho de Jeoacás, passou a retomar da mão de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que este tinha tirado da mão de Jeoacás, seu pai, em guerra. 3 vezes o golpeou Jeoás e foi recobrar as cidades de Israel.